Quero também louvar a Deus pela vida do meu pastor Alex Santos. Acredito que a maioria conhece ele. Minha pastora Ana, Cláudia. Deus seja louvado pela vida deles. Estou aqui debaixo da autoridade espiritual deles. Amém, irmãos? Irmãos, eu sempre costumo dizer que daqui de cima o pregador milita por você que está embaixo, guerreia por você. Mas você também tem que se levantar como um guerreiro e uma guerreira para guerrear junto com o pregador. Então vamos fazer o seguinte, eu acredito que todos aqui estão com a espada na bainha. Então nesse momento você já pode pegar ela e colocar ela no colo, para ficar mais fácil. Amém, irmãos? Alguém entende essa linguagem espiritual? Porque na hora que eu estiver, quando eu estiver, esse absorve. Mas quando eu aplicar o texto, e eu subir, você sobe comigo, porque Paulo escreve aos irmãos em Colossenses, apesar de Paulo nunca ter ido até esta igreja, até o presente momento que ele escreveu esta carta, até porque Paulo estava em prisão, aprisionado. Porém, a Bíblia deixa clara no capítulo 1 que Paulo ele tem um representante pastoral nesta igreja, por nome de Epáfras. Acredita-se que é este homem que foi aquele que levou a palavra e o poder do evangelho para os irmãos em Colossos. Foi através deste irmão chamado Epáfras que o evangelho foi pregado para aqueles irmãos, e no qual eles foram também fundamentados, pois o ensinamento da palavra de Deus é para nos fundamentar em Cristo. No entanto, passado algum tempo, chega a notícia para Paulo a respeito desta igreja que estava em Colossos, os nossos irmãos em Colossenses. E a notícia que chega para Paulo não é muito agradável, porque Paulo sabia quem estava representando ele. Paulo sabia a palavra que estava sendo pregada e ensinada aos irmãos naquele lugar, naquela igreja. Ou seja, Paulo tinha certeza, a plena convicção, que os irmãos ali estavam sendo muito bem fundamentados através da palavra de Deus, pois quem estava direcionando eles através da palavra era alguém que Paulo conhecia. Mas quando chega para Paulo a notícia acerca desta igreja, não é muito agradável, porque Paulo tem o conhecimento de que esta igreja, ela está se desviando dos fundamentos pelos quais ela foi estabelecida e fundada. Paulo, ele tem o conhecimento, através de notícias, que esta igreja está saindo do caminho no qual ela foi ensinada a andar. Agora, o que faz esta igreja começar a se desviar deste caminho, sair deste fundamento, são falsos líderes, ensinadores, que se levantam para ensinar, admoestar e direcionar a igreja. Agora, o problema é que esses líderes e falsos líderes, a pauta deles principal não é o fundamento em Cristo Jesus. E é aqui que esta igreja começa a sair do foco, da direção, da visão. E duas classes de pessoas, de líderes, e duas linhas de ensinamentos são dados a esta igreja. E esses ensinamentos, eles não são compatíveis com os ensinamentos de Paulo, com os ensinamentos de Epáfras. E quando Paulo tem a noção, o conhecimento de tudo isso que está acontecendo na igreja, Paulo então, ainda aprisionado, escreve essa carta e envia aos irmãos que estão em Colossos. E o lindo, irmãos, dessa carta é que Paulo direciona a total glória para Cristo Jesus, mostrando para eles a divindade de Jesus Cristo,
a majestade de Jesus Cristo e o fundamento que a igreja precisa ter, que é o próprio Jesus Cristo. E Paulo vai fazer duas advertências a esta igreja. A primeira advertência, a não deixarem ou a não colocarem coisa alguma, item algum, no é não deixar ninguém enganar eles com falsos ensinamentos. As duas classes que se levantam aqui para deturpar esta igreja são o que era chamado de gnósticos. Quem são os gnósticos ou gnosticismo? São aquelas pessoas que atribuem tudo à sabedoria humana. São aqueles que não olham para a obra de Cristo, mas olham para a sabedoria e ciência humana. Como que se o homem fosse autossuficiente para galgar algum lugar, e principalmente como se o homem fosse se tornando autossuficiente pelo que ele é, pelo que ele faz, pelo que ele tem, ao ponto de adquirir salvação por aquilo que ele é, por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele faz. Outro problema desses irmãos, desses líderes, é que eles atribuíam aos anjos a obra da criação, e não ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, que Paulo vai condenar no capítulo 2, o culto aos anjos, a glória aos anjos. E a segunda classe eram os irmãos judaizantes. Quem são esses irmãos? Eram os irmãos que até acreditaram que veio um homem da parte de Deus, que morreu pelos pecados deles, que ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus. Porém, eles também entendiam que era necessário o cumprimento da lei mosaica para adquirir a salvação. Ou seja, o que eles estavam querendo dizer era que Jesus não era suficiente, mas eles precisavam praticar as obras da lei. Portanto, o que eles diziam? Que não era só levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador, como nós fazemos. Tinha que também circuncidar. Isto é obra da lei e não obra da graça. Era dois problemas que estavam infiltrados nesta igreja. Aí é por isso que Paulo vai escrever esta carta extraordinária para os irmãos em Colossos, para dar direcionamento para eles e para mostrar para eles que eles precisavam voltar aonde eles começou, ou seja, retornar ao ponto de partida. Portanto, que está escrito no capítulo 2, versículo número 6: como pois recebestes o Senhor Jesus, é o ponto de partida de todo crente, de todo cristão, é receber o Senhor Jesus como Salvador. É o ponto de partida para uma longa caminhada. Repito, é o ponto de partida para uma longa caminhada. Por que, pregador? Porque até o soar da última trombeta, irmãos, enquanto ela não soar, nós estamos caminhando com Cristo, em Cristo, fortalecidos nele, enraizados nele, fundamentados nele, esperando o dia da redenção do nosso corpo. Aleluia. E eu queria somente rapidinho, antes de nós continuarmos, ler o que está escrito na versão NTLH.
Olha isso aqui, irmãos, capítulo 2, versículo número 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, olha a versão, vivam unidos com Ele. Aleluia. Versículo 7. Estejam enraizados nele, vírgula, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Oh, glória a Deus. Continuamos. A nossa igreja, olhe para mim, AD Unção Sem Limites, nós celebramos a festa da Páscoa. A festa da Páscoa para nós, Jesus é o Cordeiro Pascal que morreu pelos nossos pecados. Nós celebramos a festa de Pentecostes. Para nós, Jesus é aquele que cumpriu a lei por nós. E no Pentecostes ele é aquele que enviou o Espírito Santo. Nós celebramos a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque Jesus é aquele que tabernaculou entre nós. É aquele que andou entre nós cheio de graça e de verdade. Agora entenda isso aqui, irmão Pedro. Tudo que nós fazemos é com Jesus no centro de tudo. Sofremos crítica? Sofremos. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. E que o Senhor Jesus é suficientemente capaz de nos fundamentar, de nos alinhar, de nos direcionar, de nos guardar, de nos proteger e de mostrar que Ele é conosco, independente das críticas. Por que eu fiz questão de falar isso aqui? Porque neste tempo, como eu disse e repito, o problema desses líderes é que tudo aquilo que eles estavam suplantando na igreja era tirando a Cristo de escanteio e colocando aquilo que eles achavam por certo para fundamentar a igreja. Mas eu continuo com a Bíblia, irmãos. Oh, glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum nome, nem no céu, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é esse nome? Qual é esse nome? O nome de Jesus Cristo. A mensagem é simples, irmãos. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem mais, Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que se fez se teria feito. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, está aqui conosco, e será o mesmo eternamente. O que é isso, pregador? A glória é toda de Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem pagou o preço para nos redimir de nossos pecados foi Jesus. Portanto, nos fortalecemos nele, nos fundamentamos nele, nos alicerçamos nele, tudo para a glória a Deus. Tem alguém aqui que está fundamentado em Jesus? Tem alguém aqui que foi salvo por Jesus? Tem alguém aqui que acreditou na verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Oh, Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O meu glória é para Jesus, o seu glória é para Jesus, a minha adoração é para Jesus, a sua adoração é para Jesus. Oh Jesus, acompanhe comigo. Nós lemos aqui agora a versão NTLH: enraizados em Jesus, vírgula, e construam suas vidas em Jesus. O que a Bíblia está nos dizendo? Ou seja, Jesus é muito simples, né? Talvez o que eu estou dizendo, mas é na simplicidade que Deus vai operar aqui. Jesus é o sustentáculo, Jesus é a base, é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, que os edificadores principais, que tinham nome, tinha diploma, trazendo para os dias de hoje, era para os engenheiros renomados construírem em cima dele, mas rejeitaram a pedra fundamental, rejeitaram a pedra de esquina, rejeitaram o fundamento. Aí vem nós, os gentios, Efésios 2:1, mortos nos vossos delitos e pecados, distantes, afastados de Deus, destituídos da glória de Deus, tidos como filhos da desobediência, andando pelos seus próprios desígnios, pensamentos, segundo o curso natural desta vida, paixões carnais. Porém, Jesus abre uma porta gigante, chamada graça. Aí o capítulo 2, versículo 8 de Efésios está escrito: pela graça sois salvos. Maconheiro, traficante, prostituta, mentiroso, adúltero, pela graça sois salvos. Assassino, traficante, noiado, viciado, pela graça sois salvos. E aí, pela cruz, a parede da separação que nos distanciava, que nos separava da congregação e da família de Deus, pela cruz foi quebrada, e agora de dois povos foi feito um, e agora nós somos chamados povo de Deus. Aí Deus usou Paulo para dizer aos romanos: lembra do que Oséias escreveu no capítulo 2, o que? Lembra, vocês não eram amados, eram desprezados. É a Bíblia apontando para nós, vírgula, mas agora sois amados. Eu acho lindo a Bíblia, irmãos. No capítulo 11 de Romanos, Paulo diz: e dizia o profeta Isaías: fui achado por um povo. Me explica isso, você que é jovem, está cheio de sabedoria. Fui achado por um povo que não me procurava. Oh, irmãos, fui achado por um... Como que eu vou achar quem não eu estou, quem eu não estou procurando? Como? Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui, igreja? Não foi vocês,
que me descobriram. Foi eu que estava escondido e me revelei a vocês. Aí eu gosto da Bíblia, porque João 1,18 está escrito que ninguém conhecia o unigênito do Pai, nem os anjos, senão o Pai. Por quê? Porque estava escondido no seio. Enquanto ele estava no seio, ninguém achou ele. Mas no momento que Deus tirou ele do seio, manifestou ele na terra, e ele andou por essa terra curando, libertando, salvando. A Bíblia diz que a fama dele percorria todas as cidades. O que é isso, pregador? É a Bíblia nos ensinando que aquilo que Deus esconde, ninguém acha, mas aquilo que ele revela, ninguém mais esconde. Alguém pode dar glória a Jesus? Alguém pode levantar as mãos para o céu e louvar o nome de Jesus? É porque ele se revelou que você foi salvo. É porque ele se revelou que você foi curado. É porque ele se revelou que você foi sarado. É porque ele se revelou que você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, chamaiaça. Versão NTLH. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, vírgula, construam a sua vida sobre Ele, e se tornem mais fortes na fé. Já é uma pregação, minhas irmãs. Mas Paulo está se utilizando daquilo que Jesus já tinha fundamentado, daquilo que Jesus já havia dito. Se não vejo os irmãos, o que a Bíblia diz, a Bíblia. Foi Jesus que disse. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 46. O 47. Qualquer que venha a mim. Se os irmãos entenderem, esse lugar vai explodir agora. E ouve as minhas palavras, e as observa. Sabe o que Jesus está ensinando? Trazendo para a praticidade nossa. É alguém que levantou 5:30 da manhã, e já sabe o fuso horário dele durante todo o dia, carga horária de trabalho. Mas mesmo assim, ao levantar, ele faz um café, já pensando na esposa, é claro, para levantar e já ter café pronto. Vem para cá, irmãos, nem olha para ela não. E aí, ele abre a Bíblia, e ele lê um versículo, e ele entra no carro, entra no ônibus, vai no seu trajeto, vai no seu caminho. E aí, e o versículo que ele leu? Ele começa a observar o versículo. Meu Deus, que palavra, Jesus. Como isso? Porque os crentes que mais crescem são crentes que se fazem perguntas. Os crentes que mais andam para trás são aqueles que não se fazem perguntas. E pega essa lição. A pior mentira não é o que o homem conta para o homem, é o que o homem conta para ele mesmo, porque ele é obrigado a acreditar. Quando contamos mentiras para nós mesmos estamos cavando um buraco para nós serem enterrados. Não finja para você mesmo. Se tem alguém que você tem que ser verdadeiro, é com você mesmo. Estou fraco,
Eu preciso da força de Jesus na minha vida. Essa notícia me entristeceu. Eu preciso chorar. Chora. Não minta para você mesmo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É aquele que não somente lê, não somente ouve, porque quando nós lemos o que Jesus disse, nós estamos ouvindo a voz serena, meiga dele. Mas durante o nosso caminho, o nosso trajeto, o nosso cotidiano, nós observamos o versículo, começamos a sugar aquele versículo para a nossa vida. É isso que Jesus está falando, trazendo para nós. E ele diz: eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Lembra da versão NTLH? Olha aqui, versículo 7. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. E quem é semelhante ao homem que ouve as minhas palavras e a observa ou as pratica? É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ninguém entendeu não? É Jesus dizendo: aqueles que alicerçam as suas vidas sobre mim, fundamentam em mim, se edificam em mim, ou seja, se enraizam em mim. O que acontece com tais pessoas, pregador? Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. Olha a conexão da Bíblia, olha a conexão do texto. Construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. É por isso, irmãos, que nós vemos tantos crentes na primeira prova que passa, no primeiro vento que vem, já não vem mais nos cultos, já não manda mensagem para o pastor, já para de vir nas reuniões, nos compromissos, já abandona a oração, não quer saber da palavra. São pessoas que estão fracas na fé, mas Jesus está dizendo: quer estar forte, quer estar posicionado, quer estar fundamentado, quer estar enraizado. Cavem, ó, cavem. E sabe o que é lindo da árvore, irmãos? É que quando a semente é plantada e ela encontra uma pedra, uma rocha, ela não abre se expandindo para os lados. Geralmente a maioria das rochas são imperfeitas. Tem alguém comigo? Não são lisas, lapidadas. Um tortinho aqui. É por isso que ele usou o profeta Isaías para dizer que quem olhava para ele não via perfeição alguma. Mas sabe o que a árvore inteligente faz? Quando chega na pedra, não espalha as raízes, ela abraça a pedra. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Precisamos abraçar a pedra. Precisamos enraizar, entrelaçar as nossas vidas na pedra. Por que, pregador? Porque se nós fizermos isso, nós não seremos abalados por nenhum vento, por nenhuma intermediação humana que tenta intermediar o lugar de Jesus. Se nós estivermos fundamentados, enraizados nele, não tem vento que nos derruba, não tem dificuldade que nos derruba, não tem doutrinação falsa que nos derruba, não tem infiltração, suplantação de falsas doutrinas, falsos ensinamentos que irão nos levar. Por quê, pregador? Porque eu estou agarrado nele
e eu não solto ele. Eu estou entrelaçado nele e vou até o fim com ele. Oh, Jesus. Esta campanha vai fortalecer a sua fé. Você vai sair daqui mais forte do que nunca. Você vai sair daqui enrijecido. Você vai sair daqui. André fala com o Felipe. Bora lá falar para Jesus. Não querendo ver ele. Portanto, que não roube a glória de Cristo. Mas aí Jesus olha para eles, para aquela multidão que estava, e começa a pregar. A semente de trigo caindo na terra e não morrendo, fica ela só. Mas quando ela morre, então ela gerará muitos frutos. Observe que quando nós vemos a árvore da terra para cima, é bonita, vemos os frutos, mas ela só foi capaz de suportar o crescimento do solo para cima e gerar os frutos, porque primeiro ela gerou raízes para baixo. E aí eu acho lindo, irmãos, porque 2 de Reis, na guerra de Ezequias contra Senaqueribe, os irmãos vão lembrar que ele apresenta a carta no templo da intimação de Senaqueribe, colocando Ezequias na parede. Mas Deus desce e pega aquela afronta para ele e garante a vitória para Ezequias. Só que aí tem um texto que eu acho lindo demais, porque Deus fala assim: os remanescentes de Judá, está assim mesmo. Eu acho que é 2 de Reis 19:20. Se for, procura aí. Aí ele diz assim: colocarão raízes para baixo e gerarão frutos para cima. Olha que tema, pastor. Está assim mesmo escrito. Os que sobrarem de Judá, os remanescentes, os rabiscos, fincarão raízes para baixo e frutos para cima. Oh, glória a Deus. Neste tempo presente do século 21, Deus nos reúne aqui no Bela Vista, ou é Boa Vista? É Bela Vista, Boa Vista, na Assembleia de Deus, Heróis da Fé, para nos dizer que aqui estão os remanescentes. Curitiba vai conhecer esses remanescentes. O seu vizinho vai conhecer esses remanescentes. Esta circunvizinhança vai conhecer esses remanescentes que estão aqui. O Paraná vai conhecer esses remanescentes que estão aqui. É culto de campanha, irmãos. Vamos chamar o profético para nós aqui nesse momento. O Brasil vai conhecer os remanescentes que estão aqui. Por que, pregador? Porque quem te vê, quem te verá, vai ver que você é daqueles que tem raízes firmes para baixo, e por isso está sustentando os frutos para cima. Chega, irmãos, de pessoas mostrarem frutos, mostrarem folhagem, mas sem estrutura para sustentar o que estão mostrando. Deus está procurando uma igreja, e Ele achou aqui nesta noite uma igreja que não só mostra o estereótipo, uma igreja que não só mostra a folhagem, que só não mostra os frutos, mas uma igreja que é capaz de
manter os frutos, de manter o crescimento, de manter a expansão. Deus está dizendo: o crescimento vai vir, o crescimento vai chegar, mas eu estou solidificando vocês, porque quando o crescimento chegar, quando o avanço vir, quando a progressão vir, vocês vão ser capazes de sustentar tudo aquilo que virá. Eu preciso de alguém, pastor César, para guerrear comigo nesta palavra. Eu preciso de um obreiro, eu preciso de um crente para guerrear comigo nesta palavra. Você não vai ser aqueles na sua vizinhança que mostra por fora aquilo que você não gerou por dentro. Você não vai ser aquele crente camuflado, meu irmão, que mostra o estereótipo, mostra uma falsa vida sem ter um fundamento. Deus está dizendo: é noite de se enraizar. Alguém ficou de pé para guerrear comigo? Tem uma mão levantada aqui para guerrear comigo? Tem mais alguém disposto aqui nesta noite? Deus vai te dar crescimento, Deus vai dar expansão para a sua casa, expansão para o seu ministério. Está chegando crescimento para a sua empresa, crescimento para a sua família, mas não é para crescer hoje e desmoronar amanhã, é para permanecer. Alguém pode ficar de pé recebendo esta palavra? Alguém pode ficar de pé gerando frutos? Uraia seque anda recebia, choreva suriandia racia. Orei que me recidia, até heróis da fé não está de pé, irmãos, para mostrar a quantidade de membros. Ela não está de pé para mostrar o carro do pastor, a conta gorda do pastor, para mostrar o que os irmãos estão adquirindo. Não. A igreja Heróis da Fé está de pé porque ela solidificou as raízes em Cristo. Alguém pode adorar, alguém pode adorar, alguém pode adorar, alguém pode adorar. Alguém olhou para você e disse: por que não caiu depois que aconteceu isso? Por que não desanimou depois disso? Por que não parou depois dessa decepção? Por que não desistiu depois dessa prova, depois desse luto? Mas Deus está respondendo para os fofoqueiros de plantão: não caiu porque estava enraizado em mim, não parou porque estava enraizado em mim, não desistiu porque estava fundamentado. Quem tem línguas estranhas? Quem tem línguas estranhas? Oremaia seque a séria. Vai começar a descer uma onda de poder de Deus aqui. Vai descer uma glória de Deus aqui. Vai descer um poder de Deus aqui nesta noite. E Deus está usando a minha boca para dizer: laço